Mas de manhã você foi? Como é Sim, que foi fui. lá? Foi gostoso? Muito bom. Foi legal? Muito bom, mas vocês falaram do Papa é Pop. Eu fiquei assim assustado, porque parecia que eu estava vivendo ali a experiência do Papa. Eu vi junto. Corredores, e você sendo convidada a cumprimentar todas as pessoas nos corredores, e as pessoas, bacana. Padre, por favor, me abençoe. Um policial federal, Padre, abençoe aqui a minha farda. Eu digo, vou abençoar você. Depois, as mães, por favor, abençoe a minha criança. Então, e o amor que o povo tem ao presidente, viu? O presidente falou que o senhor é um padre que caiu do céu. Eu acho que cair do céu é meio... Mas ele disse. Tudo bem. Mas eu entendi o que o presidente diz. É o padre que chegou para ajudá-lo. Anjo, não é? te chamou O de padre que anjo. chegou para ajudá-lo. É isso aí, eu cheguei para ajudá-lo mesmo. Né? E eu estou feliz em poder estar contribuindo, porque a gente ouve muito que os padres... teologia de libertação, né? Se fala muito em teologia de libertação, se fala muito em esquerdismo na igreja. Isso é uma verdade. A própria igreja, eu falo a igreja romana, não pode negar isso. Né? A teologia de libertação foi combatida muito pelo Papa, que ontem nós celebramos. Né? Ontem foi o dia do Papa João Paulo II, dia 22 de outubro. Dia 22 de outubro. E João Paulo II foi um Papa que marcou a minha vida, acho que a vida de muitos aqui. Nós Marcou temos minha menos vida. de 50 anos, né? Então, o Papa... Eu não. Ele também não. Mas o Adrilles sim. Eu tenho menos de 50 anos. Eu também tenho, menos de 50. Então, mas nós vivemos na juventude na época do Papa. Sim. Era o nosso Papa. Então, marcou a vida de muita gente. E João Paulo II foi o Papa que combateu o comunismo. Exatamente. Né? Então, a Polônia estava ali vivendo perseguições terríveis. Ele mesmo quase, para estudar, para ser padre, ele estudou no seminário clandestino, porque a perseguição era terrível. Né? E João Paulo II conseguiu apoiar aquele, eu não sei a pronúncia, Lech Walesa, isso, que está vivo, né, para ser a testemunha da história, e conseguiu realmente combater e acabar com o comunismo. O Papa foi importante para isso. Ô padre, a gente estava comentando aqui mais cedo que aquele famoso verso bíblico que a fé se faz sobretudo em obras. A gente viu um discurso recente do candidato Lula dizendo que os padres e os pastores têm que se circunscrever a questões espirituais. As questões factuais, concretas, políticas não devem se imiscuir. Eu queria que o senhor aprofundasse essa questão, porque a ação espiritual que leva a Deus, a meu ver, é uma ação política de integração entre os povos, é uma ação de amor e de ação de amor ao próximo, para melhorar a vida do próximo. Então, o que o senhor tem a dizer com essas pessoas, sobretudo essas pessoas de esquerda, que querem separar, que querem tirar qualquer tipo de conteúdo religioso, sobretudo cristão, dentro da ação política, uma vez que a gente sabe que o próprio humanismo ocidental, até o secularizado, é todo embasado no cristianismo. O que o senhor tem a dizer para Lula nesse sentido? Respondo com uma frase de São Bento. São Bento dizia, oração e ação, né? Ora et labora. Então, a gente vê o Papa João Paulo II como um exemplo. É um líder religioso, mas é um líder político. Sim. Então, as duas coisas aí se misturam. Né? E separar as ações políticas de ações religiosas leva ao vácuo, e aí as ideologias vêm e tomam conta. Então, isso é uma falácia mentirosa. É mentira tudo isso, nós fomos enganados. Eu costumo falar com o pastor Gamonal sempre isso, que os cristãos no Brasil, nós todos, seja ele ortodoxo, seja ele romano ou evangélico, nós fomos enganados pela esquerda e dizer que a religião não deve se misturar com política. As duas coisas têm o mesmo fim. A religião religar o homem a Deus, a política servir. O político existe, a política existe para fazer caridade, para servir o outro. Então, as duas coisas se confundem, né, e se completam. Melhor, elas se completam. Então, se eu, como sacerdote, tenho a missão de cuidar da vida espiritual do Adrilles, da Carla Zambelli, de me preocupar com a salvação da alma dela, este é o meu ofício,
espiritual. Mas eu não estou desconectado ainda do mundo. Eu não vivo, eu não estou na eternidade. Então eu estou conectado no mundo, os meus pés estão no chão. E se os meus pés estão no chão e eu estou conectado com o mundo, eu preciso ajudar o Adriles a, nesses pés firmes no chão, buscar a eternidade, mas sem sair da realidade. Ou seja, permanecendo aqui, mas fazendo a diferença. Né? Ou seja, discutindo que o aborto é algo abominável. Dizer para todo mundo que o aborto é assassinato de criança, de inocente, e que a esquerda prega isso, e que isso faz parte do Foro de São Paulo, e que a ideologia de gênero é algo abominável. Né? O homem parece que acha que, olha, eu sou mais do que Deus, eu decido o meu sexo. Né? Poxa vida, mas você é uma obra-prima. Adriles e Carla Zambelli, eu não sei o seu nome. Alba, pode me chamar de Alba. Alba, vocês e eu, nós todos somos obra-prima de Deus. Nunca mais vai existir uma Carla Zambelli igual a esta. Sim. É única. Nunca mais. Então Deus cria. E aí Deus cria e depois eu digo, eu não quero ser o que Deus me criou? Eu não aceito aquilo que Deus fez? Quer dizer, eu estou afrontando ao Criador? Eu estou me colocando acima do Criador, que posso agora determinar o que é que eu quero ser? Está falando de ideologia de gênero? Claro. Ele falou. Claro. Padre, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô com um print aqui de um grupo de WhatsApp do PT, que fala que uma moça fala que eles estão indo com camisa de Bolsonaro nas igrejas agora e afrontando os padres que pregam teologia da libertação e tal, para poder gerar um fato político, dizendo que os bolsonaristas são extremistas, exatamente, que não aceitam radicais, etc. E aí, isso já está acontecendo em algumas igrejas. O senhor já ficou sabendo disso, não? Não, eu não fiquei sabendo disso, mas eu já fui agredido por petistas. Né? Então... Após o debate? Sim. Agora, eu fui visitar o Hospital da Mulher no dia do meu aniversário, que foi dia 21. Parabéns. Obrigado. Nós fomos visitar o Hospital da Mulher em Campinas. Um trabalho maravilhoso que CAISME, acho que é assim a pronúncia, que eles fazem com a mulher que está com câncer, as criancinhas. Eu visitei todos os o senhor acompanhou que eles fazem a cirurgia na barriga da intrauterina, mulher? sim. Intrauterina, para poder reverter algumas doenças Exatamente raras. isso. Eu já mandei recurso para lá, é muito bom o local. Lindo o trabalho. CAISME. Né? CAISME. E aí, na saída, um senhor assim meio que fanático, né? Mas não respeitou nem um ambiente de pessoas fragilizadas. Né? Ali no meio de todo mundo, só porque me viu, gritou, fascista! Fascista! E gritava e queria me afrontar. E, bom, com palavras de esquerda, né? Que não respeita as pessoas. Não, eles não conseguem conviver com o diferente. Parece que tem uma psicopatia, não sei se uma esquerdopatia, que eles não conseguem conviver com o diferente, eles não conseguem aceitar o diferente, eles não conseguem viver em sociedade, porque parece que somente a opinião deles é que importa. E aí falam em democracia, mas a democracia deles é diferente da real. Né? Sim, o padre é candidato padre. Padre Kelson, Padre Kelvin, candidato padre. Candidato padre. Ô padre, eu queria fazer uma pergunta. Como é que foi? Claro, a repercussão do debate deve ter sido incrível, que o senhor foi a grande estrela do debate. E eu queria saber a repercussão das pessoas que acompanhavam já o seu trabalho, os fiéis que conheciam o senhor como padre, quando o senhor se defrontou lá, ficou à frente do Lula, porque a frase foi, não vai não. Era bem simbólico, porque a imagem é bem simbólica, um padre e o Lula. Era um simbolismo muito interessante ali. O Lula xingando o padre. Exato. E vocês trocaram várias... ele falando, seu padre e tal. Como é que foi essa repercussão? E se esse confronto chegou a já fazer o vira-voto de um fiel chegar para você, olha, padre, agora eu reconheço que o Lula tem essas bandeiras tal, e eu penso de uma forma mais diferente agora. Já houve o vira-voto, porque... Inclusive, eu já falei isso numa entrevista de alguém muito mais próximo de mim, né? O esposo me contou, e ontem a esposa foi à minha casa e foi declarar isso. Tinha um casal jovem e o esposo é bolsonarista e a esposa petista. E eles tinham um confronto em casa e ele sempre
orientando, né? E depois ele me disse, padre, me telefonou, olha, depois do seu debate, depois disso eu passei a conversar mais com a minha esposa sobre política, sobre a esquerda, sobre o PT. O senhor acredita que, isso é o debate do SBT, né? O senhor acredita que ela me disse agora que não vai votar no Bolsonaro, mas que vai votar no senhor? E aí votou em mim, né? Tiramos uma pessoa. Ótimo. E ontem ela esteve na minha casa, foi me levar um presente e disse, padre, agora eu vou votar em Bolsonaro. Eu disse exatamente isso. Então, parabéns, Muito porque bom. você enxergou o erro e agora está caminhando na luz, né? Mas um fato curioso aconteceu ontem, lá no comício. Na saída, está difícil eu andar agora no meio do povo, viu? É uma coisa estranha isso, viu? Carla viu. Eu vi. Eu não E o senhor estou chama atenção eu não estou pela acostumado. batida. Eu não Ele estou falou muito pra mim na acostumado com hora, isso, não. mas o que está acontecendo? Eu não estou acostumado. Eles queriam tirar foto comigo e com ele ao mesmo tempo. Ai, Aí entregavam para ele, tira selfie, padre. E muito celular, muita coisa. Aí, ontem, na hora que eu estava saindo, assim, muita gente, um homem de camisa vermelha, petista, estava ali, aí me chamou para conversar e deu um depoimento, e tivemos uma conversa longa, e ele disse que estava acompanhando muita coisa, e eu espero que tenha sido verdade o que ele disse, né? Eu falei para tantas pessoas que estavam vindo e para ele também. Tiramos a camisa dele e colocamos uma camisa do Bolsonaro. Diz ele, eu espero que seja verdade, diz ele que vai votar em Bolsonaro, Sim. que não quer saber da esquerda mais. Mas Que vamos coisa ver. boa. Padre, a gente está falando da dissociação total da religião, do cristianismo e da vida política, né? Mas a gente tem também a corrupção da própria religião por movimentos esquerdistas, como o que o senhor citou, a teologia da libertação. Por que, em essência, um cristão não deve... Duas perguntas. Em que medida a teologia da libertação, com seus princípios marxistas, corrompem a essência do cristianismo? E por que um cristão não deve votar numa pessoa que é de esquerda? Por que a esquerda não se coaduna ao cristianismo? Essas duas perguntas que eu faço. Olha, a teologia de libertação, o próprio Papa João Paulo II, ele disse que cuidar dos pobres é um dever de todos. Sim. Cuidar dos pobres é um dever dos líderes religiosos, dever de qualquer político. E a teologia de libertação se baseia nisso, em cuidar, a escolha preferencial pelos pobres, cuidar dos pobres. O problema da teologia de libertação é a infiltração que houve das ideologias marxistas e gramscistas, e eles aproveitaram isso, as lideranças maquiavélicas aproveitaram isso e fizeram disso aí um caminho para disseminar toda essa ideologia dentro da igreja. Porque, por exemplo, existe uma diocese, vou tentar dar um exemplo assim, existe uma diocese. Numa diocese, existem as paróquias. Por exemplo, a Arquidiocese de São Paulo. Na Arquidiocese de São Paulo, haverá aí milhares de paróquias. Dentro das paróquias, milhares de comunidades, são pequenas capelas. E aí, o que é que eles fizeram? Colocaram no serviço aos pobres, nos líderes que cuidavam disso, chamado comunidades eclesiais de base, as SEBs, infiltraram dentro das comunidades eclesiais de base o pensamento gramscista marxista. E as lideranças das SEBs passaram a disseminar isso para o povo, para a juventude. Eu fui vítima disso, porque quando eu tinha 17 anos, eu fiz parte de grupos de jovem e que nós usávamos camisas de Che Guevara. E todos nós, aquela camisa famosa que tem o rosto dele escurecido, a boina, e todos nós, e aí começou dentro dos grupos de igreja se falar bem do Che O Guevara. senhor foi um homem de esquerda, padre? Eu não fui um homem de esquerda, mas eu fui uma pessoa manipulada pela esquerda. Coagida. Manipulada pela esquerda dentro da igreja. E na minha época de juventude, de grupos de jovens. Então, primeiro ponto, primeira resposta, a infiltração das ideologias marxistas e gramscistas dentro das SEBs, que levou a contaminar as dioceses, as arquidioceses, e assim foi contaminando como um câncer que vai entrando e vai contaminando todo o corpo. Assim eles fizeram. E aí fizeram a lavagem cerebral de jovens, líderes de juventude, líderes das comunidades de SEBs, e aí foram
Aqui em São Paulo se realizava, e eu participei, no Tuca, este teatro do lado da PUC, curso de verão. Todo ano, as dioceses reuniam, escolhiam as suas lideranças e enviavam para o curso de verão no Tuca. Esse curso de verão eu cheguei a participar, onde palestrantes eram Frei Beto, era Luiz Erondina, toda essa gente de esquerda, dentro das estruturas da igreja. Isso eu tinha 16, 17, 18, 19 anos. Então, a infiltração aconteceu. Então, a teologia da libertação, o cuidar do pobre, isso é evangélico. Mas a infiltração que houve e a manipulação nesse cuidado do pobre, isso é diabólico, né? E foi o que eles fizeram. E aí vem com essa história depois de política, de assistencialismo barato, para manter o pobre comendo as migalhinhas que caem da mesa. Né? E por que o cristão não deve votar numa pessoa de esquerda? Porque o cristão não deve votar numa pessoa de esquerda. E como que a gente conversa com esses cristãos, né? Porque eles estão com a teologia da libertação na cabeça, acham que Jesus era comunista. Olha, gente, a revolução, eles falam que Jesus é revolucionário, né? Uhum. Se Jesus fez alguma revolução, a maior de todas elas é o amor. Então, o cristianismo, o comunismo com o cristianismo é como uma água e óleo que não se mistura de forma nenhuma. Não tem como. Quantos milhões de seres humanos ou cristãos foram mortos pelos comunistas? Vai no início do século XX, século XX, né? Século XX. Vai no início do século XX ali, Stalin, Lenin, na Rússia. Veja quantos padres como eu foram assassinados por este regime comunista. Milhares de padres foram assassinados. As igrejas ortodoxas foram destruídas. Foram refeitas agora. Igrejas centenárias destruídas por eles. Né? Então, como é que um cristão que é temente a Deus e que foi batizado, que recebeu os dons do Espírito Santo, pode compactuar e manchar suas mãos de sangue como cúmplice destes que lideram essas ideologias? Então, os cristãos aqui no Brasil, todos nós não podemos ser cúmplices, não podemos carregar as mãos sujas de sangue de milhões de cristãos e padres que foram mortos na Rússia, por exemplo. E não se pode um cristão votar em candidatos de esquerda simplesmente pelas bandeiras. Vamos olhar as bandeiras. Primeiro é a morte. O cristianismo é vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto. Ponto final. Se nós cristãos, no Brasil, onde nós temos uma população de quase 90% de cristãos, nós seguimos o Cristo, essa é a frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O comunismo é a mentira, é a morte e é a perseguição. É o contrário disso. Exatamente. Então nós precisamos rechaçar, principalmente agora, nessas eleições, nós todos cristãos precisamos arrancar as escamas dos olhos. Quem ainda não enxergou, peça ao Espírito Santo que ilumine e o faça enxergar, para realmente dar um passo de libertação, que é o que o nosso povo cristão manipulado, enganado, que tem muitos ainda, possam se libertar, libertando-se desta chaga, deste câncer, desta podridão que é o comunismo, nós possamos viver um cristianismo que liberta, que salva, que renova e que restaura. Seguir ao Cristo é afastar-se dos comunistas. Seguir ao Cristo é amar e não matar. Então nós precisamos defender a vida, a pátria, Deus, a família e a liberdade. E acabou de chegar com a gente aqui o pastor Gamonal. Eu tenho problema de dislexia um pouco, viu? Gamonal. É bom que ele fala umas 3, 4 vezes para poder o pessoal lembrar, né? Pastor, eu ia fazer uma pergunta agora para o padre, mas faço para você, depois passo para ele, para a gente poder ter 2 pessoas falando, né? 2 cristãos. A gente fez aquele evento com a Michele Bolsonaro, né, Padre Kelman, onde tinham vários pastores, apóstolos, tinham padres, tinham espíritas, inclusive budistas, ou seja, pessoas de todas de várias religiões, né, que
que gostam de Jesus, né, ou que seguem Jesus, ou que acreditam em Jesus como seu Salvador, mas que, acima de tudo, tem Deus no coração, acredita na vida, na pátria, na família, em Deus e na liberdade. O que a gente precisa fazer agora para unir, né? O que está faltando, ou se a gente já conseguiu unir todas essas pessoas que acreditam em Deus em torno dessa ideologia? E por que o Adriano já perguntou algo assim, mas por que é tão importante agora a gente falar de política, durante a eleição, falar de religião também? Bom dia, Carla. Bom dia a todos os debatedores. Bom dia. Bom dia aos telespectadores. A união dos cristãos, ela, principalmente nestas eleições, está sendo um divisor de águas. Porque, como foi falado aqui pelo meu irmão, amigo, Padre Kelmo, a esquerda sempre aparelhou as instituições. Nós temos hoje, segundo o IBGE, mais de 84% de cristãos, pessoas que se declararam no levantamento IBGE como cristãos, entre católicos, romanos, ortodoxos, protestantismo em todas as suas ramificações. Porém, esta infiltração da esquerda, mesmo antes da redemocratização, eles sempre trabalharam com esta estratégia, se infiltrando nas instituições, primeiro as instituições democráticas. Hoje você não tem no Brasil nenhuma instituição pública que ela não esteja aparelhada de alguma forma pela esquerda, pelos conceitos e pelo sentimento marxista, gramscista, e que trabalham, primeiro aparelharam, colocando ali os seus soldados, as pessoas que foram aliciadas por esses mentores, porque esse é um projeto, e é um projeto de poder, e que não começou agora, não, isso já vem de décadas. E, se tratando da religião, a mesma coisa, porque esses 84% da população do Brasil, que é uma nação religiosa, cristã, ela hoje se encontra refém de uma minoria. Minoria esta que se apoderou das instituições democráticas, Supremo Tribunal Federal, Parlamento, conselhos de todas as esferas, conselhos federais, estaduais, municipais, até a religião. Porque hoje, como o Padre Kelmo falou aqui, vocês estavam ali ouvindo, esse projeto da teologia da libertação, que começa nos anos 50, 60, chegou ao Brasil e tem o pai, né, o Gustavo Gutierrez, peruano, e no Brasil o Leonardo Boff, e depois o Jean-Pierre, o uruguaio. Isso, como o Padre Kelmo colocou, isso se desenvolveu nos movimentos de base da Igreja Católica Romana, mas isso se estendeu também para as igrejas evangélicas, para as igrejas protestantes. E a desinformação é que de certa forma, o maior desafio. E aí, eu me sinto muito privilegiado, porque, por exemplo, quando eu e o Padre Kelmo, há quase 2 anos atrás, nós começamos numa cruzada pelo Brasil, fazendo seminários que se chama Cristão Conservador, despertando religiosos, pastores, padres, numa tentativa de união, porque, além disso tudo, a esquerda causou, dentro do cristianismo, no Brasil, como no mundo também, aconteceu assim na Europa, hoje, o cristianismo na Europa hoje, ele está em completa decadência, minguando na América do Norte. O Brasil é a resistência hoje do cristianismo no mundo. E o cristianismo é forte. Porém, observa-se que
eles criaram um revanchismo, uma divisão, que é a estratégia marxista, dividir em grupos, em minorias, e dividiram católicos, dividiram católicos e evangélicos, colocaram irmãos contra irmãos. E aí que vem, assim, que eu vejo que a providência, sempre eu falo com o padre Kelmon, né? A providência divina, até essa nossa candidatura, para quem não sabe, eu fui, né, o vice do padre na candidatura. Então, Um pastor e um padre. Um pastor e um padre. E qual foi a nossa missão? A nossa missão foi justamente esta: despertar os católicos e os evangélicos de que, se nós não nos unirmos para vencermos este inimigo comum, que é o socialismo, o comunismo e os seus soldados, nós estaremos fadados ao fracasso e perderemos a batalha. Então, esta união, ela está acontecendo agora, neste momento, e a gente fica muito assim, nós nos alegramos muito porque, de certa forma, quando eu vejo o padre Kelmon, eu mesmo, né, dentro desse processo todo, nós fomos instrumentos de Deus. Não foi fácil no início, né, porque as pessoas não compreendiam, por exemplo, um pastor e um padre caminhando juntos, porque pastores e padres dificilmente caminhavam juntos. E hoje nós estamos vendo isso, assim, essa união. Então, esta união, em nome de Cristo. Pessoal, olha só, queria aproveitar aqui que tem 108 mil pessoas assistindo. Você, se estiver assistindo, ou seja, o pessoal já está acordando. É o seguinte, você que está assistindo essa live, dá uma olhada se você está no canal do Jair Bolsonaro, que é o canal do nosso presidente. Se você não estiver no canal dele, vai lá no YouTube, vai em buscar Jair Bolsonaro, vai no canal oficial dele e segue a live que a gente está fazendo, para a gente poder ter mais visualizações. A esquerda está em desespero, eles estão desesperados que a gente conseguiu ter um grande avanço. Também queria pedir para o apóstolo René Terranova também está chegando. Está no link já? Ótimo. E aí também pedir para você que está em casa, por favor, copie o link da nossa live e manda para os grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais também. Apóstolo, está ouvindo a gente já? Não, ainda não. Então vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco entra o apóstolo René Terranova. Posso fazer uma pergunta para o padre? Depois eu queria, na verdade, responder sobre a mesma pergunta dele. A junção de todos. É importante isso, padre? É extremamente importante. E eu vou falar um pouco dessa experiência, como o pastor acabou de dizer. Era um pouco raro você ver um padre e um pastor caminharem juntos e até serem amigos, né? Frequentar a mesma casa, sentar à mesa para comer, dialogar, discutir, falar de assuntos relevantes. E aconteceu isso entre eu e o pastor Gamonal, né? E uma das coisas que me chama muito a atenção disto é que nós nunca nos atacamos doutrinalmente. Nós nunca nos criticamos doutrinalmente. Nós estamos caminhando já há quase 3 anos nesse trabalho e, pelo contrário, a gente reza juntos, né? Inclusive, nós estamos rezando e não perdemos a identidade. Ou seja, não é porque ele é pastor que eu vou deixar de estar na presença dele quando nós estamos fazendo oração, que eu vou dizer, não, eu não vou rezar a oração de Nossa Senhora porque o pastor está aqui. Não. Eu mantenho a minha identidade e ele respeita a minha identidade. Então, isso para mim é uma experiência extremamente importante. E é como ele disse, os irmãos que antes estavam divididos por conta do pensamento de esquerda que colocou na sociedade, agora a gente se une, se junta para despertar os cristãos e dizer, olha, nós precisamos dar as mãos e precisamos manter as estruturas fundantes da nação, que é cristã. Muitos que estão online estão pedindo para fazer uma oração, padre. Vamos fazer uma oração, mas eu queria... Juntos. Eu queria o seguinte... Até dar as mãos, acho que é bacana. Que nós... Porque a receita para essa unidade acontecer, ela se resume em uma frase que eu aprendi isso, eu tinha 15 anos. E eu costumo levar esta informação para todo lugar.
vamos pedir o pastor Gamonal para introduzir uma oração. E depois nós fazemos uma oração do Pai Nosso, juntos, pelo Brasil, pela nação, por todos que estão assistindo. E nós 4, aqui 5, vamos tentar repetir esta frase cantada. Eu não sei cantar, mas vocês escutam a primeira vez e depois é só repetir por mais 2 vezes. E a gente encerra. Porque essa é a receita para essa unidade acontecer. Muito bom. Tanto como budistas, como com espíritas, com qualquer um. A receita é essa. É uma frase. Aqui eu vou ficar. Sim. Muito bem. Vamos orar, né? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai. Deus Pai Todo-Poderoso. É na pessoa do seu Filho Jesus Cristo que nós aqui, cristãos, católicos, ortodoxos, evangélicos, todos que nos assistem, e aqui neste estúdio nós nos unimos em oração, porque sabemos que o Senhor é o Deus Pai, e o Pai de todos, Criador de todos, de brancos, de pretos, de pardos, de índios, de todas as pessoas, ricas, pobres, intelectualizadas ou não, o Senhor é o nosso Pai. Por isso nós oramos e consagramos todos os brasileiros que nos assistem agora por meio desta live. Que o Senhor possa estar chegando em cada lar, sobretudo despertando e tirando a cegueira espiritual nos olhos daqueles que foram enganados pela esquerda, que foram manipulados por falácias, Senhor, pretensionistas, com o intuito de fazer com que estas pessoas caminhem e trilhem por veredas que não são aquelas que o Senhor planejou para elas. Então eu lhe peço, Senhor, tire essas vendas dos olhos. Aqueles cristãos que são os teus filhos, mas que foram enganados pela esquerda, que foram manipuladas, mas que o Senhor possa fazê-las retornar, que o Senhor possa fazer com que elas acordem deste pesadelo e faça com que elas entendam que a união dos cristãos no Brasil não está, meu Deus, em voga apenas o Brasil, mas toda a América Latina. E que começa no Brasil esta união de católicos e evangélicos. Então nós entregamos a cada brasileiro, a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, a cada idoso, idosa, a cada pai, a cada mãe em tuas mãos. E que este espírito patriótico, que este espírito, Senhor, que pensa no Brasil, em defesa da nossa pátria, possa se estender por toda a cristandade neste país. Sendo assim, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos que desperte, Senhor, os corações de todos os brasileiros, que desperte as consciências e inflame os nossos corações de amor. Desperte, Senhor, as consciências de cada cidadão brasileiro para enxergar a verdade, para enxergar que precisa tomar uma decisão de manter esta nação e esta pátria nas mãos daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus, abençoe cada família, especialmente cada família nordestina, nossos irmãos do Nordeste, que ouve a voz daquele que caminhou conosco neste mundo e que se tornou exemplo e modelo de virtude, nosso querido Padre Cícero Romão Batista. Este santo que acolhia tantos nordestinos, este santo, Senhor, que ajudou tantas famílias e que é querido por tantos nordestinos. Mas este santo também que disse que o comunismo é a religião de Satanás. Sim. Que todos os brasileiros e os nordestinos que são devotos do Padre Cícero possam escutar e ouvir a voz desse santo que viveu entre nós
e que caminha conosco e que deixou esses ensinamentos para que despertem e rechacem o comunismo e abracem como Padre Cícero o Cristo vivo e sigam as pegadas daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Abençoa, Senhor, todos os que nos ouvem, que o seu coração seja tomado pela graça do Espírito Santo de Deus e nos conduza por caminhos seguros. Abençoe essa nação, abençoe a América Latina e nos livre, Senhor, dos males do comunismo. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. É só repetir. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, o Pai, Amém. o Filho e o Amém. Espírito Santo. Amém. Que legal!